Certo? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Tiago capítulo 2, de 1 a 9, assim mesmo assentados. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e entrar e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: ficai aqui em pé, ou senta-te debaixo do escabelo dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estais cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Oremos. Pai, obrigado por tua santa palavra, Senhor. Ela é tão completa, tão perfeita. Não há área da nossa vida sem orientação da tua parte. Obrigado, tua palavra é perfeita, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã com saúde. Obrigado pela irmã Silene Aten, pela sua presença, sua volta à igreja, a adoração, pela cirurgia, pela tua bênção sobre ela. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos consentiu estar aqui e nós humildemente pedimos, em nome de Jesus, abre nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus é chamada por Tiago no capítulo 1, como vimos, de lei perfeita. Toda lei, ela foi criada pelo ser humano. Todo ser humano é imperfeito. Por isso, a lei jamais é perfeita e ela contempla a todos de igual maneira. É por isso que existem leis que caducam. Não é à toa que se fala tanto em reforma de leis, porque elas caíram no desuso com a alteração das circunstâncias. Mas a lei de Deus é perfeita. Gerações passarão, séculos, milênios, a lei de Deus permanecerá. Ela é completa. Se nós cairmos em pecado, se uma igreja posicionar-se de forma errada, equivocada, nunca será por culpa, nunca será pela negligência, por falta de direção. Às vezes um filho poderá alegar: ninguém me ensinou, ninguém me instruiu, eu não sabia, eu desconhecia. Queridos irmãos, Deus nos deu a sua lei, e ela é chamada de lei perfeita, que promove a liberdade, a lei da liberdade, que agora Tiago também chama de lei real, que procede do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ela é perfeita, ela contempla toda a vida, em todas as suas áreas. Por isso, nós devemos
prostrar-nos de joelhos e cada dia agradecer a Deus por ter nas mãos a santa palavra do Senhor. Nunca pecaremos por ignorância, mas por desobediência ou por negligência da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler revela que Tiago tinha conhecimento de fatos ocorridos no culto, no seio da igreja, da cristandade para a qual ele se dirige, algo que o entristeceu e que tornou necessária esta palavra. Havia uma atitude errada da igreja para com as pessoas ricas e para com as pessoas pobres. A ideia é de que no culto público alguém proeminente e alguém simples, pessoas visitando a igreja e tendo tratamentos diferentes. Agora eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: a palavra do Senhor diz: a quem honra, honra. Por isso, se uma autoridade do poder executivo, ou do legislativo, ou do judiciário se fizer presente em um culto, segundo as Escrituras, a quem honra, honra. Fazer a referência é uma questão de respeito às autoridades constituídas por Deus. As demais pessoas, se pudermos conhecê-las pelos nomes, muito bem, com exceção deste fato, que também é uma direção bíblica, devemos tratar todos muito bem e recebê-los de igual forma. Tiago, meus irmãos, está deixando claro para nós uma coisa. Verso 1, vamos olhar. Meus irmãos, não tenhais a fé. Vamos colocar isso de maneira positiva. Meus irmãos, tenhais fé. Aqui nós temos um imperativo, é uma ordem, mas ela é negativa. A fé em Deus, em nosso Senhor Jesus, a nossa doutrina, a nossa fé, ela se desdobra em termos práticos, em termos de obras e de atitudes concretas. E a fé legítima em Jesus Cristo não pode ser uma fé em acepção de pessoas, com favoritismos. Por quê? A resposta está no verso 9. Veja: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Aos olhos de Deus, fazer acepção de pessoas é pecado. E se procedemos assim, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Nós muitas vezes, no que diz respeito ao pecado, nos preocupamos com as esferas, com a esfera moral. Falamos logo em adultério, pensamos logo em roubo ou alguma coisa nesse sentido. No entanto, a nossa atitude para com as diferentes classes sociais, ela pode revelar uma postura que julga segundo as aparências. Jesus disse: não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Uma pessoa não pode ser tratada pela igreja de acordo com a sua classe social, dar a ela o tratamento que a sua classe social merece. Em alguns países onde a sociedade é estratificada em castas, quem está num patamar não ascende, o outro também não cai, e os tratamentos são dados de acordo com a classe. O apóstolo Paulo, sob a direção de Deus e a inspiração do Espírito do Senhor, nos disse que em Cristo todas as barreiras que separam os homens, elas caem por terra. As barreiras de sexo, masculino ou feminino, as barreiras de etnia ou de nacionalidade, judeu ou gentio, pobre, rico, culto ou inculto. A igreja é composta pelos salvos e aos olhos de Deus todos são iguais. E no corpo de Cristo, o rico ou o pobre, o culto ou o inculto, aquele que tem dinheiro e o que não tem dinheiro, eles são iguais aos olhos de Deus. E no seio da igreja não pode haver tratamento distinto. Tiago está mencionando, é provável, pelo que o texto indica, ao tratamento dado a duas pessoas que entram no culto talvez para visitar. Um homem com anel no dedo,
um anel de ouro. Os anéis eram muito usados e, segundo os costumes da época, quanto mais anéis de ouro um homem tinha em sua mão, em seus dedos, aquilo revelava a sua classe social, o seu prestígio, o seu status e a sua posição econômica. Ele tem um traje esplêndido. No grego é brilhante. Era comum colocar prata e alguns até ouro nos seus vestidos. Eram vestidos de muito luxo. Se alguém entrar aqui no culto, mas também entrar uma pessoa pobre, a palavra diz que ele tem um traje sórdido. A ideia é do esfarrapado, é do mendigo mesmo. Não é do pobre que está com uma roupinha usada, mas limpa. Está falando, meus irmãos, do pobre que tem traje sórdido. É o maltrapilho, é o esfarrapado. Ora, se nós prestarmos a atenção ao rico e lhe dermos um lugar de honra e dissermos para o pobre: senta aqui no chão, abaixo dos meus pés, ou fica lá atrás em pé, Tiago está dizendo, isso é um exemplo claro de acepção de pessoas. E nós não podemos ter a fé em Jesus Cristo em acepção de pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos. Abra a palavra de Deus em Atos 10. Atos 10. Livro de Atos, capítulo 10, verso de número 34. Então Pedro, Atos 10, 34, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, verso de número 11. Romanos 2, 11. Paulo está falando do judeu e do gentio. Então ele afirma, Romanos 2,11, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos ver Efésios, capítulo de número 6, verso 9. Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Na sociedade, tinham os senhores e os escravos. Na igreja, eram todos filhos de Deus. E Paulo está dizendo aos membros da igreja que eram senhores e aos membros da igreja que eram escravos, lembrando-lhes para que tratassem bem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eles não teriam dentro da igreja um tratamento distinto, porque eram senhores lá fora, e para os escravos distinto, porque lá fora eram escravos. Deus não fazia acepção de pessoas, portanto, teriam tratamento idêntico. Vamos ver Colossenses 3, 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Preste atenção, se você for injusto com a empregada doméstica lá na sua casa, ninguém viu, só você e ela, com o seu funcionário lá no seu trabalho, ou com o seu vizinho, ou mesmo com uma pessoa muito simples, quem faz injustiça, diz a palavra, receberá a paga da injustiça que fez. Porque não há acepção de pessoas. Deus não vai dizer, eu não vou punir porque é o pastor, eu não vou punir porque é o patrão. Meus irmãos, quem faz injustiça, receberá de Deus a paga, a retribuição
pela injustiça que praticou. Não importa se é uma autoridade, se é rico ou se é pobre. Deus age dessa forma. E existem muitos outros textos, meus irmãos, no Velho Testamento. Os irmãos abram em Deuteronômio, por exemplo. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versos 17 e 18. Diz assim, Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas ou suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e dando-lhe roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Aqui, meus irmãos, nós poderíamos citar várias passagens do Antigo Testamento que enfatizam essa verdade. Deus não faz acepção de pessoas. E quem faz acepção de pessoas age de uma maneira contrária à vontade de Deus, não imita o seu exemplo. Portanto, comete pecado, transgride a lei divina. E todo transgressor da lei de Deus será punido pelo seu pecado. Portanto, a primeira razão por que nós não devemos fazer acepção de pessoas: eu só vou conversar com quem estuda onde eu estudo, quem tem o carro zero que eu tenho. Não, nós não podemos ter isso aqui. Se entrar uma pessoa com um carro importado, 0 quilômetro, né? Entrou uma pessoa a pé, chegou aqui maltrapilho. Deveríamos tratar todos com amor. Se uma pessoa chegar aqui drogada ou bêbada, é melhor retirá-la do culto, claro. Ela vai atrapalhar o culto, vai. Mas ela pode receber aqui dentro um café, um alimento, carinho, atenção e oração. Assim, a igreja terá dado àquela pessoa o tratamento devido. Tirar uma pessoa alcoolizada do culto não é fazer acepção de pessoas, é impedir que aquela pessoa atrapalhe o culto que está sendo prestado a Deus, mas não se põe para fora. Se leva para um canto onde se dá atenção, amor e carinho e oração. A igreja, ela precisa ser assim, irmãos. Eu gostaria que nós, como igreja, tivesse uma postura ali na recepção, a começar pela recepção, a começar por todos nós. Ao perceber uma pessoa muito simples, que possa estar se sentindo de alguma forma envergonhada pela sua roupa, por achar que aqui as pessoas todas estão bem vestidas, que nós tivéssemos uma atitude de abraçar, de acolher, de sentar próximo, de ceder a nossa Bíblia, deixar aquela pessoa à vontade e levá-la a perceber que nós não estamos olhando para a aparência dela, nós não estamos dando-lhe um tratamento de acordo com a sua roupa. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz que diante de Deus estamos todos nus. Quando Deus nos olha, Ele nos vê o coração. Que passagem extraordinária aquela em que o Senhor envia Samuel à casa de Jessé. E lá os primeiros filhos de Jessé, os mais fortes, os mais velhos, talvez os mais bem dotados. E o Senhor diz para o seu servo: Deus não vê como vê o homem. Deus não olha a aparência. Não importa o carro que você usa ou se você anda a pé. Não importa para Deus se o vaso ele é de ouro, cravado de brilhantes e pedras preciosas, ou se o vaso é de barro e simplesmente sem nenhum adereço. Se o vaso estiver limpo, Deus enche esse vaso do seu espírito. Deus abençoa. A condição para Deus é pureza. Não é estética, não é condição social. E é isso que nós temos, meus irmãos, que pregar e viver. As pessoas deveriam entender que aqui dentro, as barreiras sociais, culturais, todas elas caem por terra. Se nós tratássemos todos igualmente, se todos tivessem o direito de votar e ser votado, de liderar e ser liderado. Isso é cristianismo prático. A bênção da epístola de Tiago e de 1 João é porque são epístolas que nos mostram as implicações práticas da nossa fé.
os desdobramentos no culto de uma fé no Senhor da glória. A quem cremos, em quem depositamos a nossa fé? Tiago diz, no Senhor da glória. Ele é o Senhor glorioso, e Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele foi apelidado de amigo de pecadores e publicanos. Meus irmãos, não era um apelido muito bom. Seria o equivalente hoje a ser chamado de amigo de traficante e de corrupto. Era um apelido pejorativo. Jesus andou, recebeu as meretrizes, os publicanos, os irreligiosos, aqueles que eram rejeitados, estavam à margem da sociedade. Os evangelhos dão testemunho de que essas pessoas se sentiam à vontade para se aproximar de Jesus. A santidade de Cristo não era uma santidade que fazia com que o pecador se sentisse rejeitado, mas a sua pecaminosidade sim. Jesus, as pessoas se sentiam à vontade para se aproximar dele. Mas se eu tenho uma santidade que leva as pessoas a se afastarem de mim, essa é uma santidade legalista, de justiça própria, que condena os outros. E aqui, meus irmãos, quem não tiver pedra, seja o primeiro a jogar. Eu tenho certeza que nenhum de nós, a começar dos mais velhos, até aqui, o mais novo, somos todos pecadores, como eu gosto de dizer. Somos todos farinha do mesmo saco. Portanto, nós temos que ter esta compreensão. Jesus agiu assim. A igreja tem que agir assim. E, meus irmãos, a primeira razão para não fazer acepção de pessoas é de natureza teológica. Deus não faz. E se Deus não faz, tendo Ele direito de fazer, quem somos nós para julgar os outros? Veja o versículo 4. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Tiago está deixando claro que o que move uma pessoa a fazer a distinção e a acepção são maus pensamentos. Que tipo? Pensar que eu sou melhor do que o outro, porque eu consegui no meu comércio ganhar dinheiro, ou através dos meus estudos fazer um concurso, passar e ascender socialmente, culturalmente. Isso me torna melhor do que alguém? Irmãos, o que significa ser melhor em termos de ser humano? João Batista viveu no deserto, um cara estranho, barbudo, vestido de pele de animal, comendo gafanhoto, e a Bíblia diz que ele foi grande aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, quem olhasse para ele diria, mais um doido no deserto que se diz profeta. Mas a palavra do Senhor diz que ele era grande aos olhos de Deus. Como nós vamos avaliar o valor de alguém baseado na sua capacidade de ganhar dinheiro, baseado no seu QI, que lhe deu uma boa instrução para prestar os concursos e chegar onde chegou? Irmãos, eu conheço igrejas e conheço pessoas que simplesmente, porque tem alguma coisa e não é muito, não fala com todos os membros da igreja. Na rua, onde passa, onde encontra, não faz questão de aproximar do irmão e cumprimentar. Irmãos, isso simplesmente é rasgar as escrituras, é blasfemar contra o nome do nosso Deus. Isso se chama mundanismo. Mundanismo não está só no decote de uma blusa ou do tamanho de uma saia. Mundanismo não é só ouvir forró ou ir para algum lugar assim, mas é ter os mesmos valores do mundo. No mundo é assim. As pessoas olham de cima para baixo os outros porque elas se julgam socialite. Sangue azul, todo mundo tem sangue vermelho. É só dar um tiro para você ver. É só furar o dedo. Todo mundo, meus irmãos, vai para debaixo da terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Maus pensamentos que brotam da carne. Pensar, todas as pessoas que são grandes, elas são humildes. Elas revelam a sua grandeza justamente por reconhecer, eu não sou nada. Quando alguém diz eu sou alguma coisa, essa pessoa na verdade está cheia de complexos de inferioridade. E é interessante, pessoas que nunca tiveram nada, quando galgam alguma coisa, têm um complexo de inferioridade tão grande que para se afirmar precisam menosprezar os outros. É puro complexo.
São problemas emocionais profundos que as pessoas têm. E para se autoafirmar, precisam desse tipo de coisa. E isso se chama mundanismo. Toda separação, toda distinção de pessoas é movida de maus pensamentos da carne, das concupiscências da carne. Agora, uma outra razão, meus irmãos, profunda, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Meus irmãos, a salvação de qualquer um de nós depende fundamentalmente de algo, a escolha de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, portanto não há injustiça da parte de Deus, mas soberanamente Ele elegeu, antes da fundação do mundo, aqueles a quem quis salvar pelo poder do seu Espírito e da cruz do Calvário. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, eu vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A minha salvação, a sua salvação, nós somos devedores à graça de Deus. Deus nos escolheu. Quando você pensou que aceitou Jesus, é porque Ele já tinha aceito você. Quando você pensou que estava escolhendo Deus, é porque Ele já tinha escolhido você. No entanto, quando o treinador de uma seleção, dentre centenas de times de futebol, ele escolhe ou ele convoca um jogador, ele o faz na base do mérito. Ali está alguém que merece estar na seleção. Eu o chamo e o convoco pelo mérito. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando Deus escolhe alguém, a razão e a base para esta eleição é o amor maravilhoso de Deus. Não há nada em você e nem em mim que nos tenha tornado dignos da chamada ou da eleição divina. Trata-se da pura graça do Senhor. Nós não conseguimos explicar isso aqui, como ninguém explica a Trindade, como ninguém explica alguns mistérios da fé. Nós, através da fé, aceitamos que Deus não faz acepção de pessoas, no entanto, soberanamente escolhe. E isso se reconcilia perfeitamente no coração e na mente de Deus, na nossa não. Tiago está dizendo: olhem, quem Deus tem escolhido. Se os irmãos lerem o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verão Paulo dizendo: reparem a vossa vocação. Parem um pouco e observem a quem Deus tem chamado. Os nobres, os aristocratas. Deus tem chamado os intelectuais, os cultos, os sábios. Deus tem chamado os poderosos. Reparem, Paulo está dizendo: olhem no meio da membresia. Quantos nobres tem aqui? Quantos aristocratas? Quantos poderosos? Quantos sábios, eruditos, intelectuais? Paulo diz: Deus tem chamado as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ou seja, gente que não tem cultura muitas vezes, gente simples. Deus tem chamado os fracos para os poderosos ficarem alarmados. Deus tem chamado, meus irmãos, as pessoas que não são, para reduzir a nada os que são. Hoje tem gente aqui na igreja que tem cultura, que cresceu profissionalmente, mas olhem a origem. Alguém aqui tem origem? Nós temos aqui familiares nobres da socialite. Não, quem aqui cresceu profissionalmente foi o Evangelho, produto do Evangelho na vida, a transformação que o Evangelho fez, levando as pessoas a estudar, a melhorar de vida, a ter conhecimento. Mas nenhum de nós aqui, e na história da igreja, não tem ninguém que era nobre, poderoso ou erudito. E Deus disse: eu vou salvar esta pessoa pelo seu conhecimento, pela sua nobreza e pela sua cultura, ou pelo seu dinheiro, ou pelo seu poder. Paulo diz: olhe, repare, é o que Tiago está dizendo, observe. Quem é que Deus escolheu para fazê-los ricos na fé? São pobres quanto ao mundo. Neste mundo não tem nada. São os descamisados, aqueles que não têm voz e não têm vez.
mas Deus os escolheu para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Assim Deus tem operado. E isso, meus irmãos, deixa claro uma coisa: quando a gente chegar no céu, ninguém dirá, claro que Deus me salvou. Um homem poderoso como eu não ia ficar de fora. Claro que Deus me salvou. Um intelectual do meu calibre, Deus não ia me deixar de fora nunca. Claro que Deus me salvou. Eu sou um aristocrata, um nobre, uma pessoa da alta sociedade. Como ficar de fora? Não, nós chegaremos lá dizendo, eu era um João ninguém. Não tinha família nobre, meus pais eram basicamente analfabetos, não tinha nada, e Deus nos salvou. Isso é a graça de Deus, porque toda a glória e toda a honra, tudo será dado a Deus. A salvação, queridos, do início ao fim, é uma obra soberana da graça de Deus. Deus tem escolhido. Isso não quer dizer que rico não entra no céu, ou que intelectual não entra. No entanto, Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. A Bíblia fala da escolha divina, mas ela deixa clara a responsabilidade dos ricos, dos eruditos e dos poderosos. Eles não querem se render a Cristo, eles não querem estar sob o poder de Deus, eles querem exercer o seu poder carnalmente, por isso não querem se render ao reino do céu. Não querem largar a sua razão intelectual para aceitar a revelação. Por isso, Jesus disse que aprouve ao Pai esconder estas coisas, o Evangelho, aos sábios e entendidos, mas Ele as revelou aos pequeninos, aos humildes. Porque os intelectuais se julgam racionais e inteligentes demais para julgar as coisas de Deus. Eles não aceitam o Evangelho. Então, ao mesmo tempo em que a palavra de Deus fala da escolha soberana de Deus, ela diz que o rico não entra porque ama a riqueza e não ama a Deus. O intelectual não entra porque ama a sua razão e não aceita a revelação de Deus. O nobre não entra porque ele se julga importante demais para crer em baboseira, que para ele é o Evangelho. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por isso ele não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Por isso as Escrituras são claras. Elas enfatizam a soberania de Deus e a total e livre responsabilidade do homem quanto ao seu destino eterno. Mas tem gente que se converte entre os ricos. Tem gente que se converte entre os poderosos. Mas, percentualmente, quantos? Faça um percentual. Pegue o Brasil, aliste todos os que se julgam salvos e vejam. Os irmãos verão que é mínimo o percentual de poderosos, ricos e intelectuais que abraçaram a fé. Existem, mas em grau bem pequeno. Mas vós, agora Tiago denuncia, enquanto Deus não faz acepção de pessoas, e enquanto Deus escolheu os pobres, vós desonrastes o pobre. Como? Mandando ele ficar sentado debaixo do teu pé ou em pé lá atrás. O rico você deu um lugar de honra. Aí pergunta, porventura, não são os ricos os que vos oprimem? Meus irmãos, por que tem opressão no mundo? Eu acho uma piada quando os políticos dizem que o bolo é pequeno, o bolo tem que crescer para depois fatiar. Quem disse que o bolo é pequeno? Isso é ideologia para justificar essa opressão. Sabe por que tem opressão no Brasil? Porque tem miséria, tem injustiça social, porque tem corrupção. Os ricos ficam mais ricos. Meus irmãos, o cerne do capitalismo é, para eu ter muito, os outros têm que ter pouco. Acabou. Não tem outra maneira de enriquecer. Se eu divido o lucro, eu não enriqueço. Então, poucos terão muito e muitos terão pouco. Isso é o coração do capitalismo. Não tem jeito, é o capitalismo selvagem, o ser humano é assim. Toda riqueza é produto de todos, mas ela é usufruído pelos detentores do poder. E por que as pessoas querem o poder? Porque se investe milhões em campanhas para as pessoas se tornarem prefeitos, governadores, senadores e deputados.
Coisas que nós sabemos que, se somar o salário de um ano, de um vereador ou de um deputado ou de um prefeito, multiplicar pelos 4 anos do seu mandato, ele não tira 1/3 do que ele colocou na campanha. E por que as pessoas querem se eleger? Porque no poder existe maneira de enriquecer. Irmãos, essa é a verdade. São os ricos, a opressão que existe nos países é produto da riqueza. Agora, você vai na Suíça e eles dizem: aqui tem justiça. É claro, com o dinheiro roubado das nações que vão para lá, para os cofres, e os juros que eles têm lá, de dinheiro roubado, desviado de tudo quanto é país. Eles estão enriquecendo, negociando com dinheiro roubado dos países. Aí nós vamos falar de ética internacional. No nosso país tem justiça. A que preço? Um banco e um país que sabe que é dinheiro roubado e aceita, e protege, e ainda faz sigilo, isso é ética internacional? São opressores protegidos por outros opressores, de uma maneira camuflada. Os opressores estão aí, eles querem mais e cada vez mais. Quem é que nos oprime? Sempre foram, são e sempre serão os ricos. E como é que, quando ele entra na igreja, vocês dão um tratamento de honra para ele? E o pobre vocês deixam do canto? É isso que Tiago está dizendo. Não é para tratar mal o rico, não. Mas trate o rico e o pobre de maneira igual. Abrace, diga: seja bem-vindo, sente ao meu lado, aqui, leia a Bíblia comigo. Deus ama você. É receber todos com carinho. Não são os ricos que vos oprimem e que vos arrastam para os tribunais? Era o que acontecia. Tiago está falando de coisas que acontecia entre eles, e eles sabiam disso. Sabendo disso, como tinha uma atitude daquela no culto? De privilégio, de deferência para o rico e de desprezo e humilhação para o pobre. Irmãos, não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Nós somos chamados de cristãos. E Tiago está dizendo: eles oprimem vocês, arrastam vocês para os tribunais, e mais, eles blasfemam o nome de Jesus. Nós somos chamados de cristãos, e eles blasfemam desse nome. Como nós vamos dar uma deferência especial a uma pessoa que blasfema o nome de Cristo? Tiago está dizendo: a atitude de vocês no culto está toda errada. Vocês estão em pecado. Vocês não podem continuar agindo assim, tratando bem o rico que oprime vocês, vai para o tribunal com vocês e blasfema o nome de Jesus. É isso, meus irmãos, que muitos ricos fazem. Aí Tiago vai dizer: todavia, se estais cumprindo a lei real. Ele já chamou a lei de Deus de a lei perfeita. Ele já chamou a lei de Deus de a lei da liberdade. Agora ele chama a palavra de Deus, a lei de Deus, de lei real. A lei que procede do rei que não faz acepção de pessoas. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês estão obedecendo isso, fazeis o bem. E o próximo pode ser o rico ou o pobre. Ambos serão amados, conforme as Escrituras. Não vamos tratar mal o rico porque é rico, e não vamos tratar bem o pobre porque é pobre. Vamos tratar todos com amor. Vamos receber todos com carinho. Se entrar uma autoridade, vamos receber. Se entrar um milionário, vamos receber. Se entrar um mendigo aqui, está bêbado, está fazendo confusão, leva ele no cantinho ali, dá uma comida para ele, ora com ele, fala de Jesus para ele, pega o endereço dele, dê um tratamento de amor. Mas vamos tratar bem todos. Eu sei, meus irmãos, e eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que isso não consigo imaginar isso acontecendo aqui no nosso meio. Mas é para nós, até porque, como eu disse no sermão passado em Tiago, nossa igreja não tem rico. Não vejo nenhum rico. Vejo pessoas que trabalham, que lutam com suor e com a bênção de Deus, estão conquistando o que têm, como produto de muito trabalho. Gente estudando, crescendo intelectualmente, também produto de muito esforço. Portanto, para nós cairmos num pecado como esse, teremos, desculpem os irmãos a expressão, que ser estúpidos demais para nós pensarmos que somos alguma coisa e darmos tratamentos diferentes às pessoas que entrarem aqui. Termino dizendo: não tenhais a fé em acepção de pessoas. Por quê? Quem faz acepção de pessoas, versículo 9, comete pecado,
sendo por isso condenado pela lei como transgressor. Se você quer ser condenado pela lei de Deus como transgressor, faça acepção de pessoas. Julgue as pessoas pela aparência, pelo carro, pelas roupas que usa. Julgue. E você será julgado por Deus. Que Deus nos livre de tão grande e tão grave transgressão no seio da igreja. Que Deus nos faça humildes como Jesus foi, para amar o nosso próximo. Esse é o mandamento da lei real. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar ao Senhor. Ore a Deus. Eu não sei se você tem esse costume de tratar mal pessoas pobres e simples, ou se você é bajulador de quem tem dinheiro, é bajulador de quem tem fama. Ame o próximo, esse é o mandamento. O rico ou o pobre, ame. Quem ama trata bem, não trata mal. Senhor amado, obrigado pela lei perfeita, pela lei da liberdade, pela lei real, pela palavra da verdade. Faz com que recebamos com mansidão essa bendita palavra que pela graça foi implantada em nós, pois ela é poderosa para nos salvar do pecado. Salva-nos, Senhor, do pecado, de fazer acepção de pessoas, de tratar as pessoas por conveniência, por bajulação, de desprezar quem é simples. Livra-nos, Senhor. Faz de nós uma igreja que se ama, que trata bem todo mundo, trata todo mundo bem, aqui dentro ou fora, onde quer que encontrarmos os nossos irmãos. Faz-nos humildes como nosso grande Senhor da glória. Ó Senhor, dá-nos o coração de Cristo, dá-nos o sentimento que houve em Cristo Jesus, o da humildade. Perdoa-nos os pecados, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento ao texto de Deuteronômio 13, que começamos a averiguar no domingo passado à noite, os irmãos podem ler em casa o texto de Deuteronômio, para que durante a mensagem já estejam familiarizados com o texto. Deuteronômio 13, no domingo passado nós vimos do verso 1 ao verso 6, ao 5 aliás, e hoje à noite, do 6 em diante. Se os irmãos puderem, leiam em casa as escrituras. Vamos ouvir o pós-lúdio em espírito de oração e só saiamos desse lugar após o pós-lúdio. Os que não viram e creram, nós cremos que Jesus está aqui. Meus irmãos, se essa fé e certeza agora nos faltar, esse encontro aqui é absolutamente em vão e inútil. Não difere do Vivaldão ou do Teatro Amazonas, sendo que num lugar é esporte, no outro lugar é uma apresentação clássica e aqui é uma apresentação religiosa. O pressuposto deste encontro, nós não o vemos com esses olhos, mas cremos. Ele é o Deus vivo, verdadeiro, e como Tomé devemos confessar: Senhor meu, Deus meu, e ouvir de Jesus. Não seja incrédulo, seja crente, creia.
Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos louvar o Cordeiro de Deus. Vamos exaltar o Senhor Jesus Cristo. Sou apenas servo, teu amigo meu.